A paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Às vezes eu pergunto que o cego de Jericó, ele queria ver Jesus Cristo de Nazaré, queria enxergar Jesus, mas era cego. Eu vejo também a passagem de Zaqueu, porque Zaqueu procurou Jesus, tentando ver perante a multidão, mas não enxergava, não conseguiria ver, enxergava, mas não conseguiria ver. E ele subiu a uma figueira e Jesus Cristo o encontrou. Zaqueu foi um chefe dos publicanos em Jericó, que se tornou seguidores de Jesus. A história de Zaqueu na Bíblia está registrada em Lucas 9, 1, 10 e destaca seu arrependimento genuíno. Além disso, esse relato bíblico mostra como o Senhor Jesus se misturava com as pessoas desprezadas pela sociedade religiosa da época. Nada se sabe com quem foi Zaqueu, além do que é dito sobre ele no Evangelho de Lucas. Alguns estudiosos dizem que seu nome parece ser uma forma contraída de Zaquias, que significa algo como aquele que vem de Aixige. Se lembra, outros, no entanto, sugerem que o nome Zaqueu significa aquele que é justo. Zaqueu morava e trabalhava no distrito de Jericó. Importantes rotas comerciais passavam naquela região, que também contava com um palácio herodiano. Aliás, Herodes o Grande e seu filho Arquelau realizavam obras significativas naquela religião. Segundo Flávio Joséfo, Jericó também possuía um importante polo de produção de palmeira, de bosques de bálsamos e um ungento derivado de bálsamo de Jericó. Era muito desejado naquela época. Tudo isso significa que aquela área era uma fonte de impostos muito significativa. Jericó era uma das 3 principais coletárias de impostos da Palestina. Zaqueu era um dos principais responsáveis por essa arrecadação. Como foi dito, a Bíblia diz que ele era um homem do chefe dos publicanos. Essa indignação traduz o grego arqueológicos, indica que ele era subcontratante de outros coletores. Portanto, Zaqueu tinha a sua submissão a alguns coletores responsáveis por arrecadar os impostos direto e indireto para o governo romano. Isso significa que Zaqueu era um homem importante, uma pessoa prominente em sua religião. Por isso, o texto bíblico completa a informação dizendo que ele era um homem rico, um homem que tinha muito dinheiro. Zaqueu aparece na narrativa bíblica como alguém que estava muito desejoso de encontrar com o Senhor Jesus. Quando ele ficou sabendo que Jesus estava passando por aquela região, por aquela cidade, ele procurou vê-la a qualquer custo. Mas o problema é que Zaqueu era de baixa estatura e por causa da multidão ele não conseguia ver o mestre e então não se importar com a sua posição social. Ele subiu em uma figueira, agora como para ver Jesus Cristo de Nazaré, que passava ali em Jericó. Quando Jesus se aproximou de onde Zaqueu estava, logo disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu vou em sua casa. Em Lucas 19:5 fala, a Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa e Jesus o recebeu grandiosamente com grande alegria. Interessante é notar que apesar da ansiedade de Zaqueu em querer ver Jesus, ele parece ter ficado surpreendido pelo fato da iniciativa de contato entre eles ter o partido do próprio Senhor, de o contato ter partido do próprio Jesus Cristo de Nazaré. E ele não disse isso que Zaqueu desejava ter em sua casa, mas era Jesus que estava buscando por ele. Além disso, Jesus não pediu permissão a Zaqueu para pousar em sua casa, não. Ele também não propôs uma possibilidade de encontrar literalmente ao Senhor. Simplesmente disse: hoje eu vou ficar em sua casa, Zaqueu. Diante da atitude de Jesus,
Jesus, todo o povo começou a reclamar. Eles ficavam indignados porque Jesus havia dito que visitaria a casa de Zaqueu. Os judeus odiavam os publicanos. Eles consideravam os coletores de impostos como ladrões, extorquiadores e traidores. Mas Jesus havia prometido pousar justamente na casa do principal desses coletores. Jesus estava buscando um dos homens mais detestados daquela cidade de Jericó. No entanto, com Jesus, Zaqueu demonstrou realmente a natureza do seu arrependimento genuíno. Esse arrependimento não ficou apenas na teoria, ou se limitou à palavra vazia. Ele revelou esse arrependimento na prática, ao declarar estar doando naquela mesma hora metade das suas possessões aos pobres. Ele não estava tentando obter a salvação através de boas obras, não, mas Zaqueu estava entregando diante de Jesus, principalmente a sua oferta, ação de graça. Mas Zaqueu não parou nesse ponto. Ele comprometeu a devolver duplicada qualquer quantia que tivesse desafatuado de alguém, tirado de alguém. Normalmente a lei mosaica exigia que numa restituição fosse acrescentada 1/5 do valor, de ser restituído como tipo de juros. Levítico 6:1-5, Números 5:7 fala: Zaqueu, no entanto, decidiu fazer ainda mais. O que isso? Ele não ofereceu 1/5 do acréscimo em sua restituição, mas 4 vezes mais. Zaqueu não parou nesse ponto. Ele comprometeu a devolver quadruplicada qualquer quantia que tivesse defraudado de alguém. Normalmente a lei mosaica dizia que uma restituição fosse acrescentada 1/5 do valor a ser restituído como tipo de juros. Levítico 6:1-5, Números 5:7. Zaqueu, mais uma vez, no entanto, decidiu fazer ainda mais do que ele. Ele ofereceu 1/5 do acréscimo, a sua restituição em 4 vezes mais, considerado fora de fato de doar metade das posses aos pobres, ou declarado na presença de uma restituição tão generosa. Parece claro que Zaqueu tinha sido desonesto ao longo da sua vida, direto ou indiretamente. O chefe dos cobradores de impostos nada havia mais excessivo das cobranças excessivas. Muitas pessoas se esforçam para tentar provar que Zaqueu não teria sido um extorquiador, como se Cristo já não pudesse jamais ter olhado para um corrupto. Toda a vida, todo o contexto da história de Zaqueu aposta para outra direção. Naquele dia, Jesus mostrou compaixão para com alguém que certamente não merecia. Sim, Jesus entrou numa casa que ninguém mais do povo gostaria de entrar. Zaqueu pode ouvir de Jesus as doces palavras: hoje a salvação, Zaqueu, entrou nesta casa, porque até esse homem é um filho de Abraão. Lucas 19:9 ensina que Jesus não disse em um mero conforto, uma alegria confidencial ou prosperidade terrena e passageira havia entrando na casa de Zaqueu. Ele foi claro a dizer que a salvação, ao menos que isto, havia entrado na sua casa. Zaqueu e os demais pessoas daquele lar estavam diante de maior bênção que poderia reconhecer, que poderia receber. Consequentemente, Jesus declarou que Zaqueu era filho de Abraão, mas não era bem assim. Obviamente, o objetivo de Jesus não era dizer que o publicano Zaqueu era um descendente físico de grande patriarca Abraão, não, mas ao dizer que ele era um filho de Abraão, Jesus estava se referindo ao sentido espiritual. Naquele dia, Zaqueu estava se juntando pela fé ao Filho de Deus e a verdadeira descendência de Abraão. Gálatas 33:9-29. A história de Zaqueu teria terminado com uma confirmação por parte de Jesus que o fato de havia ele, a quem o encontrou o chefe do publicano. Foi Jesus que encontrou o chefe dos publicanos e não o publicano que encontrou Jesus. E ele
ele disse, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 19:10 fala, Jesus encontrou ao salvo Zaqueu. O bom pastor havia encontrado uma de suas ovelhas perdidas. Lucas 1:7 fala, poucos dias depois, aquele quem Zaqueu recebeu em sua casa, derramaria o sangue, entregaria sua vida também a mim e a você. A história de Zaqueu, ela é mais ou menos assim, conversão, salvação, edificação da palavra do Senhor. Direção-geral, Pastora Jurandir Pereira.